Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Espero também que tenham passado aí bons momentos de férias, tá? Bom, nessa nossa volta aqui ao curso, né? A gente vai começar a estudar geometria, né? E nessa nossa primeira aula aqui, nessa aula inicial, a gente vai tratar aí de algumas coisinhas introdutórias, tá bem? Pra gente relembrar algumas coisas aí que tenho certeza que vocês já viram aí em anos anteriores, nas aulas de matemática de vocês. Então aqui começar com um breve histórico aí, talvez relatando aí um pouquinho das motivações e da sequência aí do estudo de geometria. Bom, acredita-se que antes mesmo das civilizações, né? Ou seja, antes de ter um registro escrito aí do que parte da humanidade, na forma de linguagem, acredita-se que os seres humanos já eram capazes de identificar formas e estabelecer em alguma medida, né, relações entre essas formas. Né? Começa daí esse interesse pela geometria na humanidade. Né? Aí, com o passar do tempo, a geometria foi muito útil na confecção de objetos e utensílios do dia a dia, né, das sociedades. Né? Enfim, imagina ter que criar aí um vaso, uma urna, enfim, outros tantos instrumentos aí de caça. Foi necessário a melhor forma que se podia produzir para cada um desses objetos, né? Então, já se tinha aí, desde então, aí, estudo de formas, né? O período, digamos assim, áureo da geometria, né? Quando tudo se consolidou, foi na antiguidade. E vários povos se debruçaram aí em estudos sobre geometria, né? Temos aí os egípcios, os assírios, os babilônios, mas sobretudo os gregos tiveram um papel fundamental no desenvolvimento da geometria, né? Tanto com o registro de diversos povos aí conhecidos por eles, quanto o desenvolvimento que eles mesmos produziram acerca do conhecimento sobre geometria. Então, ao longo aí desses anos aí escolares, vocês vão ver aí muitas menções a pensadores gregos que se dedicaram ao estudo da geometria. Bom, agora vamos tratar aqui do termo geometria em si, né? O significado original desse termo, né? Se a gente separar aqui a palavra geometria, né? Esse termo geo faz menção aí à Terra e metria da ideia de medida. Né? Isso porque um dos papéis fundamentais aí desse estudo das formas, né, e das relações entre as medidas das formas foi o emprego desse conhecimento para a delimitação de terrenos. Né? Desde que as civilizações começaram a se assentar em terrenos, né, pararam de ser nômades e ficaram sedentárias, ou seja, desenvolveram agricultura, se estabeleceram em determinada região. A medida da terra teve sua importância para que fosse definido, né, o que cabia a quem, né, qual pedaço de terra cabia a qual pessoa e assim evitar conflitos. Né? Então, o termo geometria tem origem, né, acredita-se nesse fato aí. Atualmente, né, a gente chama de geometria o campo da matemática que estuda as formas e que busca estabelecer as relações entre as medidas das suas partes, dessas formas, né, sejam elas figuras geométricas ou figuras reais, e estabelecer relações também entre figuras diferentes. Né? Então, basicamente, assim, falando de maneira simplificada, é isso que entende-se hoje por geometria. E aí, aqui para encerrar, a gente vai retomar aqui alguns termos que certamente ou vocês já viram em aulas anteriores de matemática, ou até mesmo no conhecimento prévio de vocês mesmo. Então aqui eu vou estabelecer paralelos aqui entre formas reais e representações de formas geométricas, né? Porque as formas geométricas elas são abstratas, né? Elas não dependem de materialidade para ocorrer, né? Então aqui eu tenho representadas algumas formas geométricas. Então vamos lá, vamos preencher junto aqui, né? As formas geométricas que estão faltando aqui, né? Então aqui nesse primeiro exemplo temos aqui um disco e esse disco ele tem a forma de um círculo quando olha para ele. Em seguida abaixo temos um tijolo. O tijolo ele tem a forma de um paralelepípedo. Eu diria mais aí também, paralelepípedo reto retângulo. Em breve a gente vai entender melhor o que significa esses termos. Né? A bola de futebol ela tem a forma de uma esfera. Aqui esse instrumento musical chamado triângulo,
Aí o nome já deu um spoiler, né? Ele tem a forma aí geométrica de um triângulo. A pilha, né? Desconsiderando aqui esse pininho aqui que eu circulei, né? A pilha ela tem uma forma aí de um cilindro. A porta, ela lembra pra gente, né? Enfim, a gente reconhece como um retângulo. As pirâmides do Egito, como o próprio nome sugere, né? Lembram aí a forma geométrica pirâmide. E o funil, né? Se a gente prolongar aqui, né? Desconsiderar esse biquinho dele, a gente consegue imaginar aí um cone, né? Conforme eu destaquei aí na figura para vocês. Bom, essa nossa primeira aula era só uma introdução mesmo. A gente não vai tratar de temas mais profundos. É só para traçar um breve histórico e relembrar com vocês aqui algumas formas geométricas. Aí ao longo agora do curso a gente vai estudando com mais calma cada um dos elementos que compõem a geometria e como eles se relacionam. A gente vai ver isso aí ao longo de todo o nosso período escolar, tá bem? Bom, tradicionalmente, aula encerrada, temos que marcar aqui um tique, né, para aquela conclusão à nossa aula. E se você gostou dessa aula, clique aí no botãozinho de curtir. Se você gostou desse conteúdo e quer compartilhar com outros colegas, fique à vontade, compartilhe, tá bem?